E crianças, nós temos berçário para os bebês, tá? E temos o culto infantil, que é muito especial. Então, não deixe de levar sua criança ou seu bebê. Os irmãos estejam abrindo aí a palavra de Deus em 1 Samuel, livro de 1 Samuel. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. 1 Samuel. O centro do culto é a palavra de Deus. Então, é muito importante a pregação da palavra do Senhor. Pode ter tudo, não pode faltar a pregação. É a essência. Amém? Isso. 1 Samuel capítulo 30. Eu falei outro capítulo? Não, né? 1 Samuel capítulo 30, nós vamos, acompanha aí que eu vou ler os 3 primeiros versículos. E eu quero contar com a sua preciosa atenção, reverência, na palavra, pela palavra de Deus, pela presença do Senhor. Diz assim: aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclaque, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclaque. Tomaram Ziclaque e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Que o nosso Deus nos abençoe com essa rica e preciosa palavra do Senhor, resgatando a nossa família, resgatando a minha família. Pense em você, por favor, pense na sua família hoje. O inimigo ataca as famílias, a gente tem sempre falado isso aqui. Lá no Éden, ele atacou a primeira família, e um irmão mata o outro, assassina o outro. Na família de Abraão, Sara era estéril, e ela no caso, aconselhou seu marido a ter barriga de aluguel, e arranjaram lá uma escrava egípcia, e foi um problema sério para o casamento deles. O lar de Isaac teve preferências, ódio entre os irmãos. Jacó, entre os filhos, houve o ciúme, a ponto de eles e os irmãos jogarem José numa cova, e depois venderem o irmão como escravo. E depois ele foi revendido, e aquela história toda que você conhece. José se tornou governador do Egito, e como governador ele teve o desprazer de enterrar 2 netos assassinados, porque tinham roubado gado sem nenhuma necessidade. Foram assassinados por isso. A história de Eli você conhece, que a Bíblia diz que os filhos eram filhos de Belial, de Satanás. A história de Samuel você conhece, que tinha filhos corruptos, imorais. O rei Ezequias, um homem temente a Deus, teve um filho chamado Manassés, considerado o pior na história. O pior. Dominado completamente por Satanás.
profeta Oséias teve uma esposa infiel. Uma, duas, várias vezes. E tantos outros que eu poderia citar aqui, irmãos. Tantas famílias que tiveram problemas seríssimos. Todas imperfeitas, cheias de problemas. Igual a minha e a sua. Vou repetir, igual a minha e a sua. Queridos, nós não precisamos ter vergonha de ter problemas na família, de ter lutas, porque tem gente às vezes que gosta de se esconder e nem pede oração. Não precisa disso. Eu não estou falando, relatando esses lares aqui, para você se conformar com seus problemas familiares. Eu estou falando isso aqui para você lutar para vencer os seus problemas, como Davi lutou. E hoje ele vai nos servir de exemplo. Davi. E ele estava vivenciando, esse texto aqui, o seu contexto é o seguinte: ele estava vivenciando um problema seríssimo com seu sogro. A gente fala muito de sogra, né? O seu sogro. Seu sogro, quem era? Saul. O rei Saul, que queria matá-lo. Sabe o que é matar? Tentou várias vezes matar o seu genro. Davi já tinha sido ungido rei, mas não tinha tomado posse ainda do trono. E ele foi perseguido assim, pelo sogro, várias vezes. Ele teve que fugir. E alguns homens o acompanharam, e a Bíblia relata o número, 600 homens. E eles encontraram abrigo entre os inimigos de Israel. Os filisteus. O rei Aquis o abrigou, deu amparo, vamos dizer, político. Deu até uma cidade refúgio para eles, chamada Ziclac. Davi se tornou o escudeiro do rei Aquis. Ia para as batalhas. Aí chegou um momento que os conselheiros, os líderes do exército deste rei, falaram assim: olha, rei, olha, porque esse homem aí, ele é um guerreiro, ele é um líder. E se ele se revoltar contra o Senhor, vai ser um problema sério. Nós vamos ter problemas seríssimos. Despede esse homem. Tudo bem, despediu. Volta para a sua cidade de refúgio, Ziclac. Eles foram. Quando chegaram na cidade, queridos, desolação. A cidade tinha sido queimada. Tudo arrasado. Levaram tudo que eles tinham de valor, e especialmente as esposas e os filhos. A turma entrou em desespero total. Todos os homens amargurados, angustiados, queriam até matar Davi, apedrejar Davi. Mas Davi, com muita sabedoria, conseguiu resolver aquele problema. Foi atrás dos seus inimigos amalequitas e recuperou tudo que tinha perdido. Tudo que eles tinham levado, ele recuperou tudo. Esposas, filhos e filhas.
e todos os bens. Lutou para recuperar. E eu quero tirar algumas lições aqui para nós hoje, neste episódio. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que nós precisamos nos conscientizar que o inimigo ataca a nossa família. Talvez você esteja cansado de ouvir isso, mas eu não estou cansado de falar. Eu vou continuar falando. O verso 3, que já lemos, eu vou repetir: Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cativos. Veja bem, preste atenção, como é que o inimigo ataca. A primeira coisa que eu destaco aqui, queridos, ele ataca as estruturas. Por que queimar a cidade? Por que queimar tudo? Levaram tudo de bom que tinha, e o restante queimaram. Ele ataca as estruturas para arrasar de uma vez. Você percebe que nós estamos lutando contra um inimigo que está atacando as estruturas, a essência do que é casamento, do que é família. Ele está atacando as colunas, a estrutura da família. Sabe por quê? Porque se ele atinge a família, ele atinge a igreja. Se atinge a igreja, atinge o Estado, o país e atinge o mundo. Por isso que ele ataca a família, meus irmãos. E cada dia nós vemos mais esses inimigos da família, do lar, agindo descaradamente, sem esconder nada, atacando as estruturas, casamento de um homem e uma mulher. Qual é a essência de um lar, de uma família? Nós temos que lutar contra principados, diz a Bíblia, dominadores, potestades, forças espirituais, ideologias do inferno. Não tenha dúvidas que o diabo está atacando seu cônjuge, seus filhos e suas filhas, e até os seus bens, não duvide disso. Às vezes nós sofremos, irmãos, por consequência de alguns erros, mas o diabo age de uma maneira que não interessa. De repente você não cometeu erro nenhum, ele está te atacando. Ué, Adão e Eva, Jó, um homem temente a Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, que preservava a sua família, um sacerdote, atacou o lar de Jó, porque o inimigo vem para quê? Para roubar, matar e destruir. É isso que ele está fazendo, infelizmente está fazendo com muitos lares. Ele é astuto, sagaz, traiçoeiro. E eu acho interessante que, por um momento, os filisteus eram inimigos do povo de Israel, mas houve um pacto. Beleza, está lá os 600 homens. E quando eles se descuidaram, acharam, os homens estavam todos no campo de batalha. Vieram os amalequitas e saquearam e roubaram tudo e levaram tudo. Às vezes, quando você acha que tudo está bem, você até esquece, aí o inimigo vem e ataca. Ele encontra uma brecha na sua família, numa área que você menos imaginava. Ele começa a atacar. E os lares começam a sofrer. Sabe para quê? Destruir estruturas, colunas, bases. Ele quer queimar tudo.
E a segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, ele ataca jogando uns contra os outros. O verso 6 diz que o povo falava em apedrejar Davi. Olha, os aliados de Davi queriam apedrejá-lo. O diabo quer jogar uns contra os outros, provocar divisão, conflito, dissensão, brigas, discórdias, confusão. É isso que ele gosta de fazer. Como lançou essa erva daninha entre os homens. Culpado é Davi. Culpado é Davi. Ele é o líder. Culpado é o pastor, né? Culpado é o técnico de futebol. Nosso time está perdendo, é o técnico que é responsável. A gente quer culpar alguém, irmãos. A gente não quer assumir, a gente quer culpar alguém. Adão disse assim, cadê Adão? Foi Minervina. Não, Minervina não, foi a Eva. A Eva falou assim, foi o pastor Genilson. Não foi pastor Genilson, foi a serpente. A gente quer, sabe, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, o seu problema maior não é a sua sogra, não é seu sogro, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho e sua filha. O seu problema maior, sabe qual é? O inimigo da sua família. Satanás. Você está pensando que ele está assim, achando que você está, não, nem vou me importar, que Satanás não está se importando com você, com o seu casamento, com a sua família? Você está muito enganado, muito enganada. Ele quer destruir o seu casamento, o seu lar. Ele vai fazer com que haja intrigas. Ele vai jogar uns contra os outros. E um reino dividido contra si mesmo? Não. Uma família dividida contra si mesma? Não subsistirá. É isso que ele quer fazer dentro da nossa casa. Jogar uns contra os outros. Briga entre marido e mulher, entre pais e filhos. Ele vai jogar a discórdia, irmãos, para dividir, para separar, para desunir. Você lembra quando o povo estava saindo lá do Egito, que Faraó diz assim, vão vocês, deixam aqui as mulheres e as crianças e os filhos. Em outras palavras, deixa o coração aqui no Egito. O diabo quer separar, irmãos. A esposa de Jó, tadinha, não aguentou. Por que você conserva essa fidelidade toda a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha como ele tentou jogar um contra o outro. Discórdia, dissensão, briga. Ele quer jogar uns contra os outros. Meu irmão, quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. E o inimigo não é seu aliado. Ele é seu adversário. Ele é seu inimigo na sua luta espiritual. Irmãos, quando há briga dentro de casa, quando há discórdia, quando o inimigo consegue fazer isso, queridos, não há vencedores e não há empate. Todos perdem. Todos perdem. Ninguém vence. Por isso, ele quer semear discórdia no seu lar e no meu. Agora, terceira coisa que eu destaco aqui, queridos, em relação à ação do inimigo, ele ataca para festejar nossa derrota. Em nome de Jesus, ele não vai fazer isso, né? Verso 16, olha só.
Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. Comendo, bebendo e fazendo festa. Irmãos, quando o inimigo atinge uma família, quando ele separa marido e mulher, quando ele inferniza a vida dos filhos, e não há mais diálogo, há ódio às vezes, entre filhos e pais, pais e filhos. Quando há dissensão dentro de casa, ele festeja, ele celebra, irmãos. Havia tristeza no arraial do povo de Deus, mas havia festa no arraial do inimigo. É isso que ele quer fazer, irmãos. Ele quer festejar a nossa derrota, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, aí Josué, que estava na metade do caminho, né, esperando ele, disse assim: é alarido de guerra lá embaixo. Aí Moisés falou assim: não é alarido de vencedores nem de perdedores. Diz assim: o povo está em festa. Que festa? Adorando a um bezerro de ouro, honrando, dando honras a um bezerro de ouro, a um ídolo, fazendo fé, inclusive orgias, imoralidades. Quando o povo se afasta de Deus, irmãos, as festas não são para agradar o Senhor. Eu confesso a vocês que às vezes eu fico preocupado com nossas festas. Estamos honrando a Deus em nossas festas? Nossas festas honram o Senhor. Às vezes rola de tudo em festa de crente. Tristeza, queridos. Estão honrando a Deus? Cuidado, cuidado, para que o seu arraial não esteja numa festa que não agrade o Senhor. O inimigo não pode festejar a nossa derrota, irmãos. Agora, muito bem, vamos ver a reação de Davi. Como resgatar nossa família? Como resgatar? Que atitudes ele tomou e que isso nos ensina hoje? Que atitudes? Olha a primeira coisa que ele fez para tirar a família das garras do inimigo. Primeira atitude dele foi qual? Verso 4, olha lá. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você consegue entender esse texto aqui? Então a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, chore por sua família. Chore por sua família, queridos. E não é uma lágrimazinha rolando, não, queridos. É pranto. O que eles estavam fazendo aqui, irmãos, era um pranto incontrolável. Era um choro copioso, até perderem forças. Eles não aguentavam mais chorar. Eles ficaram fracos de tanto chorar. Queridos, por que eles choraram assim? Sabe por quê? Porque eles perderam o bem mais precioso que tinham. Eles perderam o tesouro maior que eles tinham, a família. A família. Por isso que eles estavam inconsoláveis. E eu quero perguntar a você, me permita te fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por sua família? Mas chorar de verdade.
chorar, prantear por sua família, por seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Quando foi a última vez que você pranteou por seus filhos? Qual foi? Às vezes, irmão, nós choramos por coisas tão banais, né? Pelo time de futebol. Ai, a novela. Ai, que emocionante. É aquele filme, é aquela série que emociona a gente chora. Chora por coisas banais. Mas nós precisamos chorar, irmãos, por nossa família. Às vezes, por nossa família, os nossos olhos estão enxutos. Parece que não estamos sentindo. Parece que não valorizamos devidamente a família. Parece, não estou afirmando porque eu não conheço você. Lá no seu íntimo, no seu coração, no seu lar. Mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados que choram, por quê? Serão consolados. A Bíblia diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Você sabe o que é isso, irmão? A Bíblia diz que o choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. Há pouco tempo nós ouvimos aqui, não sei onde é que está Carla, o testemunho da Carla, está ali o filhão, e ela disse que chorava no banheiro, no chuveiro. Vocês acham que as lágrimas dessa mãe iam para o ralo? A água ia, mas as suas lágrimas iam para o trono de Deus. Porque Deus recolhe nossas lágrimas, irmãos. Um coração quebrantado, Deus não despreza. As lágrimas de um pai, de uma mãe, de um filho, de um marido, de uma esposa. Deus está olhando para nossas lágrimas, e se a gente fosse citar quantos exemplos de lágrimas, Ana, por exemplo, nos pés do Senhor chorou, e o milagre veio. Enfim, meu irmão, minha irmã, chore, pranteie pela sua família. Segunda coisa que Davi fez, que é muito interessante, verso 6, ele reanima-se no Senhor. Veja aí. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A coisa maravilhosa, irmãos. Todos estavam abatidos, amargurados, e com razão. Levaram tudo, levaram os bens, a situação era caótica, levaram os filhos, a situação era desesperadora, desalentadora. Perdemos tudo, perdemos o nosso tesouro maior. Mas, porém, todavia, contudo, Davi se reanimou no Senhor. Apesar daquela situação toda, daquela dor, daquele choro, daquele pranto, daquela angústia, ele se reanima no Senhor. A circunstância não tinha mudado não, irmãos. Os problemas estavam ali. Os aliados estavam revoltados. Os filhos estavam presos, cativos. As esposas de todos. Mas Davi, que também tinha esposas e filhos, né? Ele se reanima no Senhor. Ele não viu nenhum sinal de melhoria.
nenhuma circunstância, uma nuvenzinha de esperança. Ali, humanamente, não. Mas ele não olha para as nuvens, para o céu nublado. Ele olha além das nuvens. Ele olha para o sol da justiça. Ele olha para o Senhor. E ele se reanima no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Apesar da nossa luta no casamento, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos parentes, às vezes não vemos solução, às vezes parece impossível uma solução, mas reanime-se no Senhor. Busque forças no Senhor. É aquilo que Abacuque diz e que a gente canta, né? Ainda que tudo esteja ruim, dando errado, todavia eu me alegrei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar nas alturas, altaneiramente. É o Senhor. A situação aqui está difícil, mas eu vou olhar para cima. Eu vou olhar para o Senhor. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias. Oh, glória! Força em Deus. É Ele que renova nossas forças, irmãos. É Ele que nos levanta, que nos reanima, que nos dá ânimo para lutar. Mesmo que a situação esteja difícil, fortaleça-te no Senhor. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Mas olha o terceiro lugar que ele faz. Olha só. Ele ora por sua família. Ore por sua família. Versos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Irmãos, Davi faz uma oração tão simples, não é uma oração complicada, palavras bonitas. Ele fala: Senhor, me orienta aqui, eu devo ir, Senhor. Eu vou alcançar esse bando? E aí, essas duas perguntas, Deus dá 3 respostas. Persiga o bando, você vai alcançá-lo, você libertará os cativos. Isto é, você vai trazer de volta tudo o que o inimigo levou. Você vai resgatar. Queridos, orar não é difícil. Não é difícil orar, irmãos, mas tem que vir lá do fundo do coração, lá da alma. Não são palavras. Deus vê o nosso coração. Deus vê lá dentro de nós. Isso que é oração. Vem lá de dentro. Nós precisamos orar assim por nossa família, irmãos. Com nossa família e pela família. Deus responde orações, irmãos. Queridos, meus queridos, preste atenção. Há coisas que acontecem na nossa família que os nossos argumentos não resolverão. Que a nossa inteligência não vai resolver. A nossa sabedoria não vai resolver. Reclamações não vão resolver. Brigas não vão resolver. Mas pela oração, a resposta vem. Pela oração. Na oração, irmãos, a resposta de Deus. Davi não reclamou de Deus. Davi não enfrentou os seus antigos aliados, que agora estavam contra ele. Ele não reclama da situação. Ele não murmurou. Ele não argumenta, queridos.
gente que queria apedrejá-lo. Davi ora: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Como eu devo agir? Olha, queridos, é assim que nós precisamos orar. Deus responde às orações. Eu quero te dizer nessa noite que Deus responde às suas orações. E Deus quer fazer isso. Você crê que Deus pode transformar vidas? Você crê que Deus pode transformar seu casamento? Você crê que Deus pode trazer de volta seus filhos? Você crê que Deus pode curar as feridas do seu coração, do seu corpo? Que Deus pode transformar a sua família? Que Deus tem poder para abrir prisões e quebrar aguilhões e desbaratar o inimigo da nossa família? Às vezes, você pode estar pensando assim: mas pastor, eu tenho uma fé tão pequena. Então você tem que orar a oração dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé para crer, para confiar nas tuas promessas, confiar que o Senhor é um Deus do impossível. Eu poderia contar várias experiências de oração aqui, o tempo não permite. Eu já passei até do horário ali, estou vendo lá 20h32. Mas nós vimos um vídeo aqui, lá de Bocaina. Nessa viagem nossa, eu calculei mais ou menos umas 15 pessoas se decidiram por Jesus. Mas houve um negócio interessante, irmãos, que vocês não viram, não deu para sentir, mas a água estava muito fria, estava gelada mesmo, né? E aí, nós íamos fazer tudo lá perto na piscina, mas estava chovendo, irmãos. Como é que eu vou fazer? As pessoas estavam dispersas. Aí, meu Deus, nesse dia tão especial, está chovendo, gente para chuchu. Vamos fazer lá na casa, tem um varandão assim, do lado da casa, de um lado e de outro, vamos fazer ali. Eu fiquei no meio, né? Aí tivemos ali os testemunhos dos irmãos que foram batizados, preguei a palavra de Deus, pessoas se converteram ali. Mas é interessante, irmãos, que as irmãs estavam orando. As irmãs estavam pedindo para Deus parar a chuva. Queridos. E aí sabe o que aconteceu? Deus não atendeu naquela hora não, porque as pessoas não iam se converter, elas estariam espalhadas. Deus queria todo mundo ali. Depois que terminou aquela parte ali, nós fomos para a piscina, a chuva parou. Não choveu mais. Você fala assim: pastor, coincidência, né? Coincidência não. Joelho no chão. Deus responde orações. Deus responde sua oração, irmão. Creia que Deus vai responder a sua oração. Por último, veja o que Davi faz, o que eles fazem, tá? Verso 9a, 17a, 18, 19. Por favor, leia aí, vê se eu estou falando a palavra de Deus, hein? Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que com ele estavam. 17a, Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Preste atenção, verso 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, Davi trouxe de volta. Davi resgatou tudo. Trouxeram tudo de volta, queridos. A preciosa família estava de volta. Deus trouxe de volta. Mas
eu quero ressaltar aqui, irmãos, nesse último ponto. Lute por sua família. Você pode chorar, se fortalecer no Senhor, orar, mas você tem que lutar. Lute por sua família. Queridos, dos 600 homens que estavam com Davi, na caminhada que eles tiveram, chegaram a determinado lugar, eles não conseguiram passar no ribeiro, 200 estavam exaustos, cansados demais, não conseguiram. Fiquem aqui, nós vamos com 400 mesmo. Isso não desanimou Davi e os homens. Não desanimou. Continuaram. Lutaram o dia inteiro. Lutaram o dia inteiro. Batalha feroz. Mas sabe uma coisa inusitada, queridos? Nenhum homem morreu naquela guerra. Nenhum homem morreu naquela guerra. O Senhor estava com eles naquela batalha, irmãos. O Senhor que deu a vitória a eles. O Senhor que protegeu e que supriu. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você tem que fazer por sua família, Deus não vai fazer. Aquilo que compete a você fazer, Deus não vai fazer. A gente lembra sempre de Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas quem tirou a pedra foram os homens. Jesus transformou água em vinho, mas quem encheu as talhas foram os homens. Aquilo que nós podemos fazer e devemos, Deus não vai fazer. Nós temos que suar a camisa, Cris. Nós temos que fazer nossa parte, irmãos. Queridos, como nós precisamos lutar. Queridos, oração não dispensa ação. Nós precisamos orar e agir. Oração sem ação é omissão. E ação sem oração é insensatez. Nós precisamos orar e agir. O que você está fazendo por sua família? O que está no seu alcance fazer? O que é para eu fazer? E não cruzar os braços. E esperar no Senhor, mas agir. Orar, mas agir. Assumir minha posição, meus deveres, fazer a minha parte. Obedecer a Deus. Queridos, preste atenção. Deus não promete ausência de lutas. Ele promete vitória nas lutas. Então você tem que lutar. Nós temos que lutar. Lute com todas as suas forças, com toda a sua fé, com todo o seu entusiasmo, com tudo que você tem por sua família. Lute por ela. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Lute por ela. Eu quero concluir. O inimigo ataca a nossa família. Ele não está brincando não, irmãos. Ele quer destruir nosso casamento. Ele quer destruir nossos filhos. Ele quer aprisionar nossos filhos. Ele quer causar divisões. Ele quer causar a falência da família. Dividir os lares, e ele quer festejar isso. Ele quer festejar essa vitória. Mas hoje, aprove ao Senhor separar esse dia para ser um dia de libertação. Aprove ao Senhor separar esse dia para você, em nome de Jesus, colocar sua família nas mãos de Deus. E Deus vai resgatar sua família. Vai trazer de volta o que você perdeu. O que o inimigo levou. Deus quer fazer isso hoje. Tirar pessoas do cativeiro. Das mãos do inimigo. Das mãos do mundo.
das más companhias. Deus quer fazer isso, irmãos. Então, chore por sua família, reanime-se no Senhor, ore por sua família e lute por ela. Um pastor batista teve uma experiência muito difícil, muito triste. Sua filha fez 18 anos e saiu de casa. E imagina tudo de ruim que ela queria fazer, ela fez. Olha, tudo que você possa imaginar. Ela foi para o mundo e fazia de tudo. Vícios, drogas, e tudo. Aquele pastor ficou tão triste, a família dele, né, que ele quase deixou o ministério. Mas um dia, numa noite de vigília, uma irmã, falou assim: pastor, nós nunca levantamos um clamor pela sua filha. Essa igreja nunca chorou por sua filha. E eu gostaria que a igreja fizesse isso hoje. Irmãos, a igreja orou, a igreja clamou, a igreja chorou aos pés de Jesus. E naquela noite de vigília, a filha que estava longe sentiu algo sobrenatural. Deus resgatou aquela moça. E ela voltou para casa, convertida, arrependida, transformada. O clamor da igreja. O que faltou, está faltando na sua casa, irmão? O que tinha e acabou? É amor? É o diálogo? É a paz? O que tinha e de alguma forma você perdeu? Sua família perdeu? Alegria? Não tem mais alegria, não tem ambiente mais, a família toda não está na igreja, é isso que está faltando. O que o inimigo levou? O que o mundo levou? E que você precisa recuperar hoje. Você, em nome de Jesus, pode recuperar hoje. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele fazia o quê, irmãos? Quando ele orava, tirou do cativeiro. Você crê num Deus de restituição? Você crê de verdade? Lá no fundo da sua alma, você tem essa fé? Que Deus vai te restituir? Vai trazer de volta o que você perdeu? Você crê de verdade? O apóstolo Paulo, ele diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos. Sua família é uma causa justa para você se colocar de joelhos? Para você clamar e chorar? E para Deus trazer de volta o que você perdeu? O que o inimigo levou? Que você possa crer no poder do Senhor e agir. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar e eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero que você venha se colocar de joelhos comigo, se colocar de joelhos pela sua família, talvez pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus netos. Você crê que Deus pode restituir sua família hoje? Você crê? Então vem aqui para a oração. Venha se colocar de joelhos aqui comigo.
Nós vamos clamar, vamos levantar um clamor hoje pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelo seu filho, por sua filha, pela sua vida. Pode descer lá da galeria também, venha. Eu estou esperando você. Pode vir, em nome de Jesus. Nós vamos cantar. Deixe o seu lugar e venha, colocando a sua família nas mãos de Deus. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é um luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu para mim, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui, leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Amém, amém. Se você vê alguém sozinho aqui, fica do lado, por favor. Você pode ficar do lado, orar com essa pessoa, chorar com essa pessoa. Nós estamos em família, e agora é um momento de clamor. Se você quiser se colocar de joelhos, você pode fazer isso. Pela minha família, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelos netos, netas, pelo sobrinho, pela tia, pelo pai, pela mãe. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença,
e levantamos esse clamor por nossa família, Senhor. Nós queremos vencer o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas famílias. Resgata a nossa família, Senhor, com teu poder e graça, Senhor. Opera milagres nesta noite, Senhor. Traz de volta, Senhor. Restitui a família, Senhor. Que haja a essência da família, a presença de Jesus no lar, transformando vidas, corações, os lares. Senhor, faça isso. Toda a honra, toda a glória nós sempre daremos ao Senhor. Oramos e já te agradecemos por aquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.